Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Senado aprova ano letivo com menos aulas por causa da pandemia. Pesquisa aponta que o coronavírus chegou ao Brasil com 100 pessoas vindas da Europa e dos Estados Unidos. Em São Paulo, o Hospital de Campanha comemora a alta do paciente número 1.500. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro hoje. O Senado aprovou na noite desta quinta-feira a medida provisória que desobriga as escolas a cumprirem o número mínimo de dias letivos por causa da pandemia. Vamos a Brasília com a Nathalie Machado. Oi, Nathalie, boa noite. Oi, Patrícia, boa noite a todos. O texto já tinha passado pela Câmara e agora vai para a sanção presidencial. A medida provisória prevê que as escolas de educação básica não precisam mais cumprir um mínimo de 200 dias letivos, mas continuam obrigatórias as 800 horas aula. As faculdades também não precisam cumprir um mínimo de 200 dias letivos, mas fica mantido o número mínimo de horas previsto para cada curso. Também foi mantida a autorização para a antecipação da formatura de estudantes de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, desde que cumprido 75% da carga horária dos estágios. Agora, a ideia é ter mais profissionais de saúde para enfrentar a pandemia. Patrícia. Daqui a pouco a gente volta a falar com você, Nathalie. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que será preciso buscar fonte de recurso para o governo bancar o Fundeb, Fundo de Manutenção da Educação Básica, aprovado na Câmara nesta semana. Foi durante a tradicional live das quintas-feiras. A proposta inicial começou, acho que 3 anos, se não me engano, mais ou menos 3 anos atrás, 3 anos. Era de o governo bancava o equivalente a 10% da despesa, tá certo? No tocante ao financiamento da educação básica pública, e a proposta queria passar para 40%. Mas, João, eu toparia passar para 80%, 90%, né? Desde que tivesse receita. Agora, o parlamento vai ter que nos ajudar onde buscar recursos para bancar essa progressividade. Estou passando de 10% para 23% em meia dúzia de anos. Em meia dúzia de anos, 10% para 23%. Tá? E de 10 em 10 anos vai ter uma revisão também. O Ministério da Justiça autorizou o emprego da Força Nacional no Amazonas. O José Augusto tem os detalhes direto de Manaus. Boa noite, José Augusto. Boa noite, Patrícia. A Força vai atuar no combate ao crime organizado, ao narcotráfico e aos crimes ambientais na calha dos rios Negro e Solimões. A atuação da Força Nacional vai ser em caráter esporádico e planejado por 30 dias a partir de 3 de agosto. O número de homens vai obedecer ao planejamento definido pela diretoria da Força Nacional, que é vinculada à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Patrícia. Obrigada. Vamos ao levantamento mais recente sobre a pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem hoje 2.287.475 casos de Covid-19, com 84.082 mortos e 1.311 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 1.570.237 pacientes estão curados e 633.156 seguem em acompanhamento. Na capital paulista, o Hospital de Campanha do Ibirapuera chegou à marca de 1.500 altas de pacientes com a Covid-19. A Giovana Rizardo conta os detalhes. Boa noite, Giovana. Boa noite, Patrícia. Boa noite para todo mundo. A paciente de número 1.500 tem 59 anos, é da região de Campinas e já foi para casa nesta quinta-feira. A saída de Dona Maria de Lourdes de Souza Soares Palácio foi comemorada pela equipe. Neste momento, 120 pessoas estão internadas aqui no Hospital de Campanha do Ibirapuera, sendo 37 da região de Campinas e 8 de Piracicaba. Olha, desde o início do mês, a capital recebe pacientes
pacientes com a Covid-19 que são transferidos dessa área por falta de vagas em hospitais da região. No início do mês, então, foi isso que aconteceu. Agora, no total, mais de 300 mil pessoas já se curaram, já se recuperaram, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado. Patrícia. Obrigada, Giovana. E a taxa de ocupação de leitos para a Covid-19 em Belo Horizonte caiu pelo segundo dia seguido. A Virgínia Nalon tem todos os detalhes. Boa noite, Virgínia. Oi, Patrícia, boa noite para você. As ocupações das enfermarias e de UTIs de hospitais públicos estão em 75% e 87%. Nos dois casos, a queda foi de 2 pontos percentuais em relação ao balanço de quarta-feira. Além das altas, essa queda acontece depois do acréscimo de uma unidade de terapia intensiva e 16 enfermarias a mais que no levantamento anterior. Segundo o balanço desta quinta-feira do Ministério da Saúde, Minas tem até o momento 102.568 casos de Covid-19 e 2.238 mortes. Patrícia. Obrigada, Virgínia. E pesquisadores identificaram que o novo coronavírus foi trazido ao Brasil por mais de 100 pessoas vindas da Europa e dos Estados Unidos. O repórter Leonardo Ack tem mais informações. Boa noite para você, Leonardo. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Segundo o estudo, as principais portas de entrada foram as cidades com maior número de voos internacionais, como o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza. A pesquisa mostrou ainda que o coronavírus chegou no país entre o fim de fevereiro e o início de março e se espalhou rapidamente antes das medidas de isolamento social. Os dados foram coletados a partir da análise de pacientes de 21 estados brasileiros. O estudo reuniu 15 instituições de pesquisa do Brasil, entre elas a UFRJ, e foi publicada na principal revista científica do mundo, a Science, como o maior estudo do genoma da Covid-19 na América Latina. Patrícia. Obrigada pelas informações. E a Câmara quer mais informações sobre os tributos pagos no Brasil pelas grandes empresas de tecnologia. Voltamos com a Nathalie Machado, direto de Brasília. Com você, Nathalie. Patrícia, os deputados aprovaram um requerimento para que o ministro da Economia, Paulo Guedes, apresente informações a respeito da tributação dos lucros das empresas globais de internet, que muitas vezes nem têm sede aqui no Brasil e mandam os lucros para outros países. O pedido está relacionado a um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados e diz respeito à tributação da renda de grandes empresas de tecnologia. A ideia seria criar uma contribuição de intervenção no domínio econômico digital, uma adaptação da CID atual. O deputado Marcelo Ramos, que faz parte da Comissão Mista da Reforma Tributária, falou sobre o assunto. Acompanhe. A modernidade trouxe uma série de atividades econômicas que o regime tributário não cuida de tributar. Portanto, nós temos que tomar o cuidado de não tributar empresas, mas de modernizar a nossa legislação tributária para que essas novas atividades econômicas, que são extremamente lucrativas, tenham incidência tributária. Esse é o grande desafio, preservar os pequenos que atuam no mundo tecnológico, mas efetivamente cobrar tributo de quem ganha muito dinheiro com essas plataformas digitais. O JR Entrevista desta quinta-feira foi com o senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Maranhão. Ele falou sobre o apoio dos partidos de centro ao governo de Jair Bolsonaro. Para você governar, você tem que ter base política. Esse que é fundamental. O grande papel do Centrão não foi não ter impeachment, foi dar estabilidade, porque o governo precisa, a sociedade precisa, o país precisa. Nós temos que ter uma tranquilidade, principalmente nesse momento de tanta dificuldade. O Brasil nunca enfrentou, e o mundo nunca enfrentou, um problema econômico, social e de saúde ao mesmo tempo. Que ponto o senhor destaca do Fundeb, desses que foram aprovados já pela Câmara, que vão ser discutidos no Senado, e se devem ou não ser mantidos do jeito que foram aprovados pelos deputados? Não tenho dúvida que vai ser mantido. Vai ser mantido. Eu acho que o principal é que esse recurso tem que ficar fundamentalmente na educação, principalmente valorização dos profissionais que ali estão.
né, da estrutura, não tentar tirar o recurso da educação para outros que são importantes. São importantes, programas sociais que poderiam ser beneficiados. Mas o que eu acho que é o seguinte, o governo não foi uma vitória do governo, mas foi uma vitória do país. Uma vitória das pessoas, do que nós queremos para o futuro do Brasil. Eu acho que, lógico que o governo vai sair sacrificado financeiramente, nós temos que tentar ajudá-lo para recuperar isso de outra forma. E se o efeito disso for o investimento em educação, fantástico para o futuro do nosso Brasil. Senador, como é que o senhor tem visto o controle, o combate à pandemia na região Nordeste? O senhor que é do Piauí, como é que o senhor tem acompanhado as atuações tanto nas esferas municipais e estaduais quanto federal? Eu acho que todas as lideranças, pode ter um problema aqui muito pontual, mas as lideranças, tanto nos governos estaduais, no governo municipais, têm desempenhado um excelente papel de cuidar. Você pode olhar os índices dos governadores e principalmente dos prefeitos municipais, eu acompanho muito as pesquisas dos prefeitos de avaliação, todos cresceram porque se dedicaram muito. O governo federal, se tem uma pessoa que teve um ganho de gestão na chegada do ministro Pazuello, é uma grata surpresa. Eu mesmo fiquei preocupado, poxa, um general vai comandar a saúde. Olha, o que eu tiro pelo meu estado. Tudo o que aconteceu de positivo foi desde a chegada do ministro Pazuello no que diz respeito ao atendimento às pessoas. A reforma tributária, ela hoje está aí, é a próxima reforma, é o que o Congresso e o próprio Palácio do Planalto, todo mundo já definiu que vai ser aí o que precisa ser feito de forma mais emergencial no país. Mas o Senado tem um modelo, a Câmara tem outro, o Palácio do Planalto pensou outra coisa. Como reunir esses 3 projetos em um texto só para ser aprovado? Diminuir a carga tributária no primeiro momento, eu não acredito que aconteça, porque nós temos despesas altíssimas, né? Não tem como reduzir, porque não tem como cortar essas despesas no primeiro momento. Talvez, ao longo do tempo, você consiga. Mas, pelo menos, simplificar essa questão de tornar mais razoável, cobrar de quem pode pagar, né? Tentar diminuir a carga de quem é mais desprotegido. Esse que acho que é o foco da reforma que nós temos que ter. O TSE anunciou que fechou licitação para a produção de 180 mil urnas eletrônicas. Vamos a Brasília com a Nathalie? Suas informações. Olá, Patrícia. Depois de finalizar o processo de licitação, que teve início em julho do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral pretende adquirir até 180 mil urnas eletrônicas. O contrato é de quase 800 milhões de reais e cada urna nova vai custar R$ 4.400. Mas o equipamento só vai ser usado nas eleições de 2022, já que não dá tempo para fabricar e configurar o novo modelo para as eleições municipais. O TSE garante que as 470 mil urnas atuais serão suficientes para as eleições deste ano. Patrícia. Bom descanso, Nathalie. E os Estados Unidos chegaram nesta quinta-feira à marca de 4 milhões de casos do novo coronavírus. E quem tem os detalhes é a correspondente Evelyn Bastos. O número de infectados confirmados aumentou de 3 para 4 milhões em apenas 15 dias. A aceleração do contágio fez o presidente Donald Trump cancelar a parte da Convenção Nacional Republicana prevista para Jacksonville, na Flórida. À medida que o coronavírus se espalha pelo sul dos Estados Unidos, a contagem de casos disparados no Texas e na Flórida atraiu a atenção nacional. Os casos também estão aumentando nos estados do Alabama, Louisiana e Mississippi. Mais de 143 mil pessoas morreram em todo o país, que é o mais atingido pelo novo coronavírus até agora. De Nova York, Evelyn Bastos. Obrigada, Evelyn. E as tensões entre a China e os Estados Unidos influenciaram o mercado financeiro nesta quinta-feira. A cotação do dólar no Brasil subiu 1,94%, cotado a R$ 5,21. E o índice da Bolsa de Valores de São Paulo recuou 1,91%. Um urso virou visitante frequente num bairro de Monterey, na Califórnia. O animal apareceu diversas vezes no jardim da casa de uma família que gravou tudo em vídeo. O urso negro é provavelmente jovem e poderia estar à procura de comida, segundo os especialistas. Profissionais do Departamento de Vida Selvagem da Califórnia pediram para ser avisados caso esse urso aí apareça de novo.
E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h45 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta quinta-feira e uma boa noite para você.